Deise, a mim, as nossas famílias, né? A família do avivamento. Aqui nós viemos buscar algo da parte do Senhor. Até porque nós não temos nada para entregar para vocês, mas quem tem é o Senhor Jesus. Só Ele pode entregar as bênçãos sem medidas nas nossas vidas. Então, queridos, agora nesse momento, gostaria que nós, em reverência ao Senhor Jesus, ficássemos de pé para orarmos em reverência a Jesus Cristo. Antes disso, nós gostaríamos, né, de liberar uma palavra do Senhor Jesus no Salmo 29, versículo 2. Salmo 29, versículo 2. Antes de nós orarmos, eu gostaria que meu esposo lesse o versículo 2 do Salmo 29. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da santidade. Amém. Senhor e nosso Deus, nosso Pai, Senhor, nós estamos aqui diante da Tua presença, Pai, salmodiando para dizer, Pai, que só Tu és digno de adoração, digno, Senhor, das nossas reverências a Ti, de ficarmos de pé, de ficarmos de joelhos, Senhor. Só Tu, Pai, faz grandes coisas nas nossas vidas. Pai, nós pedimos nesse momento que nós estejamos com o nosso coração aberto para receber esse culto, porque nós iremos cultuar, sim, Senhor, o Teu nome. Tudo que será falado, Senhor, que não seja do nosso querer, da nossa boca, mas que Tu use a nossa boca, Senhor, para falar para as famílias, para os casais. Muito obrigado, Senhor, porque até aqui Tu tem nos ajudado. Tu tens sustentado, Senhor, as nossas famílias e os nossos pais. Seja bem-vindo, Espírito Santo de Deus, nesse local. E desde já, Senhor, nós queremos Te agradecer por esta noite, porque será, Pai, e já é uma bênção. Guarda as nossas vidas, as nossas mentes, e repreendemos do nosso meio, Pai, toda interferência maligna, todo levante, todo espírito maligno, Senhor, que queira tirar, que queira nos desconcentrar para ouvir e receber algo que virá diante do Teu trono. Senhor, obrigada. Blinda as nossas vidas, blinda os lares e blinda, Senhor, este local onde Tu escolheu para celebrarmos o Teu nome, Senhor Jesus. Essa, Pai, é a nossa humilde oração. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Nesse momento, queridos, nós gostaríamos de chamar a irmã Raquel para louvar ao Senhor Jesus. Reunidos como família, adoradores cristãos, né? E eu sei que quando nós continuarmos aqui adorando, Ele vai estar trabalhando no nosso favor. Se você quiser ficar sentado ou de pé, fique à vontade. Mas nós estamos aqui para adorar ao Senhor, amém?
Coração
Nós vamos declarar, querido irmão, eu preciso de você, você precisa de mim. Às vezes é necessário estarmos sem comunhão e oração uns com os outros. Estamos vivendo uma situações bastante difíceis. Pelo tempo que nós estamos vivendo na terra, mas maior é o Senhor para trabalhar ao nosso favor. Nós somos queridos irmãos, Estamos aqui num propósito de adorar, num propósito de agradecer aquele que é digno. Enquanto nós declaramos isso, Ele vai trabalhando, Ele vai movendo os céus e a terra ao nosso favor. E Ele está aqui. E eu sei que Ele tem uma palavra abençoada para nós. Eu não sei como você entrou aqui. Eu não sei a maneira que você está, o seu coração, o seu interior. O Senhor é que sabe. Mas sabe de uma coisa, da mesma forma que você entrou, você não vai sair. Algo vai acontecer. Eu fui ontem numa igreja, fui na ministério, fui numa palavra tremenda. E eu saí dali edificado e restaurado. Não vai ser diferente aqui nessa noite. Porque o próprio Pai está aqui nessa noite para fazer algo maravilhoso. Porque Ele é maravilhoso. Ele conhece a sua vida, Ele conhece o seu caminho, Ele sabe como está a sua casa, como está a sua situação. E Ele é poderoso para mudar. Ele é poderoso para curar. Ele continua sendo o mesmo Deus. Amém? Exaltado. Agradecido seja o teu nome nesse dia. Nós não temos palavras, Senhor, para agradecer. O quanto o Senhor é bom. O quanto o Senhor é maravilhoso. Tu és digno de adoração, por isso estamos aqui. Eu sei que nós estamos aqui, a nossa casa está guardada, protegida pelo Senhor. E aqui estamos para preencher o nosso coração da palavra, da administração, dos louvores. E eu sei que nós vamos sair daqui agraciados, cheios da Tua presença, porque eu sei que o Senhor tem o melhor para nós. Eu creio que nós recebemos, Senhor, a nossa vitória, porque o Senhor é Deus digno, maravilhoso, para entregar algo de melhor para nossas vidas. É o que nós oramos e clamamos e intercedemos, em nome de Jesus. Amém. Deus por unidade, em nome de Jesus. Deus abençoe. Podemos nos assentar em nome de Jesus. Nós gostaríamos de chamar o irmão Rodrigo e a irmã Tabita. O irmão Rodrigo, queridos, irá dar um breve testemunho e a irmã Tabita depois fará um especial do Senhor Jesus. Amém. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. É um motivo de muita alegria estarmos aqui essa noite, E eu estava ali na porta ali com o irmão, agora ele passou um filme na minha cabeça, Que alguns anos atrás, uma hora dessa, eu estava dentro do bar bêbado, Bêbado, me alcoolizando, fumando. Pela misericórdia de Cristo, eu não entrei no mundo da droga, Mas o Senhor ele fez uma transformação muito grande na vida do homem que até na rua dormiu, Então, o meu testemunho é sobre essa transformação. E muitas pessoas falam que eu não posso, eu não acredito, eu não consigo. Não, a gente por si não consegue, mas tem um Deus que pode fazer as coisas. Então, meu nome é Rodrigo, casado com a Cátia faz 12 anos, graças a Deus. Temos os nossos dois filhos, que é o Canaã e o Benjamin. Eu tenho um outro relacionamento de 1 ano, de 20 anos, E tudo começou aí. Eu perdi minha primeira família devido ao vício da bebida, do cigarro, as amizades que a gente achava que tinha no mundo, E eu cheguei ao fundo do poço. Ao fundo do poço de uma tal maneira que eu acabei, puxa vida, por mais de um mês como um andarilho, quer dizer, largado. Os familiares na época foram na polícia para saber se tinha acontecido alguma coisa, e me encontraram lá no Jardim Amanda, num bar largado, sujo, bêbado, sem comer, fazia vários dias, e por muito tempo eu vivi essa vida. Acho que mais de, meu Deus, muitos anos eu perdi a minha vida nesse vício. Eu comecei muito cedo, devido a um lar desestruturado que eu vi, pai e mãe separados,
passamos por muitas necessidades, né? E cresci naquele ambiente e ali eu achava que aquele jeito estava bom e continuei. E um dia eu me peguei sozinho no meu quarto, né? Peguei antes de conhecer ela, falei, meu Deus, eu não aguento mais, né? Eu preciso que algo aconteça na minha vida. Quer ter uma família de novo, né? Sei lá. E foi passando, aí eu fui trabalhar no mercado de Sumaré e conheci ela, a Gabi. Aí eu conheci ela em Sumaré e aí a gente se conheceu, né? A gente se conheceu e foi uma coisa tão tremenda. Olha como é que Deus age na vida da gente, né? Um cara todo bagunçado, igual eu era, né? Todo atrapalhado na vida, um filho já. Aí ela, caçula da família, berço evangélico, tudo, aí eu lá, onde eu fui amarrar meu burro, né? Onde eu falava. Aí conversei com o pai dela, tudo, tentamos uma vez, não deu certo. Deu certo porque eu estava no início ainda, pequeno, um ano e. Nossa, ele se separou. Depois a gente, um ano, a gente voltou. E ela ia numa igreja lá em Sumaré e falou assim: ó, só vamos com você se você fazer uma campanha de 7 semanas. Aí, 7 semanas, e eu morando aqui, pegava o ônibus bem tarde da noite, e embora, fizemos a campanha, voltando tudo. E a gente casou. A gente se casou, contra a vontade de muita gente, por causa da minha situação. E eu não fui casado, eu continuei bebendo, largado em casa, ficando pequeno, vinha aqui para Hortolândia, encontrar os amigos, né? Os amigos. E estava bebendo, ela ia comigo pequeno para a igreja, com o pai e com a mãe. Ela aguentou muita falta na cabeça por causa desse vício meu. Mas quando Deus prepara, ninguém faz. E até que um dia ela chegou ali com toda a sinceridade do mundo e perguntou para mim: amor, por que você perdeu a sua primeira família? Eu falei: foi por causa do vício da bebida. Ela falou: você está perdendo a segunda. Eu falei: meu Deus, de novo? Eu falei: não pode isso acontecer. E foi quando ela saiu para trabalhar. E eu lembro até hoje que eu estava escutando, está tendo um CD do louvor do irmão Lázaro, um amigo meu me deu. E eu coloquei o louvor, comecei a chorar e ajoelhei no pé do berço do Canaã, com o menino, e comecei a chorar. Falei: se o senhor está aqui, nesse momento, eu nunca mais ia beber na minha vida. E para honra e glória do Senhor, vai fazer 7 anos, e tirou isso da minha vida, continuamos as nossas lutas, né? Ela ficou grávida pela segunda vez, perdemos o bebê, foi uma luta, perdemos o bebê, muita tristeza, mas aí o Senhor nos presenteou com o Benjamin, o pequenininho nosso, caçulinha, graças a Deus. E esse é o meu testemunho, né? E dizer que Deus, ele transforma. Se tem alguém aqui nessa noite que falar: eu tenho alguma coisa impossível na minha vida, eu não consigo. A gente não consegue, mas a gente dobrar o nosso joelho e clamar ao Senhor, ele faz todas as coisas. Esse é o meu testemunho. Testemunho de Deus. Eu agradeço a oportunidade. Eu deixei de falar, né? Senão eu ia falar demais. Aí, como eu deixei para ele, eu vou contar. Para casais, para quem quer arrumar uma companheira, é para todos.
Será que você pode ouvir o que diz meu coração? Será que podes compreender a toda solidão? E pra que tentar fingir teus olhos e nem mais? Você precisa entender o que diz meu coração. Se o meu coração te chamar, vem depressa correr, tu não vai esperar. Guardei meu peito sonhos de amor, verdade demais para amar. Queridos, nesse momento nós gostaríamos de chamar o preletor dessa noite, convidado, pastor Silas. E gostaríamos de chamar o pastor Everaldo, nosso pastor, para orar pelo pastor Silas, né? De bênção para bênção. Não fala bom, pastor. Irmãos, a paz do Senhor Jesus, hoje está sendo transmitida a preleção, inclusive alguns irmãos pediram para isso, e a ideia foi do Marcos. O Marcos dá, então nós vamos ter a transmissão para ficar também registrado. Quem não pôde vir, depois assiste também. E nós queremos agradecer o pastor Silas, sempre bem-vindo aqui, sua esposa, com a gente. Pode levantar as mãos aos céus. Senhor Deus, muito obrigado pela vida do pastor Silas. Ele é muito querido por nós, particularmente. Eu tenho uma admiração muito grande pelo teu servo, esta igreja também, a sua esposa, mas acima de tudo, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que deu a Deus o dom para ele
da comunicação. E obrigado, Senhor, porque nós nos assentamos aqui para ouvir do Senhor o que o Senhor tem através do teu servo. Eu também te peço, Deus, que a transmissão não haja obstáculos, não tanto na interferência aqui da internet, como também daqueles que estão recebendo esta mensagem esta noite, Senhor. Muito obrigado mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Amém, glórias a Deus. Como Deus é bom, não é, querido? Deus nos une, pessoas tão distantes, tão diferentes, mas Deus nos une de uma forma tão maravilhosa, não é? Através do amor de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Eu trago também a palavra de salvação da nossa igreja, nossa vizinha aqui, né? Igreja Batista das Novas. O pastor Antenor também manda um abraço, mas ele está acamado, ele pegou Covid e ele está acamado, mas não está assim mal, não, está indo no caminho, está indo, né? Graças a Deus. Então, contamos com as orações dos irmãos também, não é? Pela vida do pastor Antenor, afinal de contas, 84 anos, já não é tão jovenzinho assim, né? Então, que Deus possa abençoar a nós, a eles, a família, né? Que Deus abençoe a todos aí. Queridos, que prazer, gente, que privilégio, viu? Obrigado pelo nosso carinho, obrigado mais uma vez pelo convite. Marcos, você é especial, obrigado. Renata, muito obrigado, Deus abençoe, viu? Obrigado por tudo mesmo. Muito bem, queridos, hoje então a gente vai passar aqui umas 3 horinhas aqui mais ou menos, não é brincadeira, não é tudo isso não, né? Vendo algumas coisas que a palavra do Senhor tem revelado para nós, né? Esse é um texto que eu já preguei em vários lugares, várias coisas, mas cada vez Deus mostra uma coisa diferente, né? Deus é um texto realmente assim, infinito, e nós vamos pensar então hoje nesse texto, baseado nesse texto, vamos pensar sobre resgatando as famílias dos tempos de crise. Eu faço questão dessa preposição, dos tempos de crise, né? Abraham Lincoln estava dizendo o seguinte: poucos são os homens chamados para governar países ou impérios, mas cada qual é comissionado por Deus para governar a sua própria família. Queridos, pensa nessa frase, né? Quem aqui já teve problemas na família? Eu pensei que eu era o único, né? E também que eu tenho bastante companheiro aqui de problema, né? Eu acho que problemas todo mundo tem. Tem um velho pastor já falecido, muito amigo nosso, pastor Lucas, que dizia o seguinte: o problema não é ter problema, mas o problema é você não ter a solução do problema, né? E quem é que nos dá a solução dos nossos problemas? Realmente é o nosso Deus, não é? Que Deus possa realmente nos abençoar nesse sentido, resgatando as famílias, não é? Queridos, ou maior ou menor grau, se todos nós temos problemas, todos nós precisamos ser resgatados dos problemas, não é verdade? Porque quando a gente se mete num problema, ou quando um problema se mete na vida da gente, a gente tem que ser resgatado por Deus desse problema, porque nós sabemos que todas as coisas é de Deus, por Deus, para Ele e por Ele são todas as coisas, amém ou não? Pensa nisso, né? Então essa preposiçãozinha aqui, no meu modo de entender, é a primordial, resgatando as famílias dos tempos de crise. Essa dá a ideia de resgatar de algum lugar para outro lugar, e é nessa temática que nós vamos trabalhar. Não é resgatar as famílias nos tempos de crise, porque quando você fala nos tempos de crise, parece que você continua ainda dentro da crise, mas é resgatar ou seja, tirar de lá para cá. Essa preposição nos imprime uma ideia de movimento, e é esse movimento que nós queremos então pensar aí nessa noite, nesse texto que nós vamos estudar. Se você puder abrir então 1 Samuel, capítulo 30, é um texto bastante conhecido, acho que vocês já ouviram várias mensagens sobre isso já, né? Mas vamos ver o que Deus tem para nós aqui hoje à noite. 1 Samuel capítulo 30, versículo 1 até o versículo 8, depois versículo 16 a 19.
Bíblias ou acessem as suas Bíblias, né? Agora com toda essa coisa do celular, fica muito fácil a gente acessar. 1 Samuel 30 diz assim: sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclague, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul e Ziclague, e a esta ferido e queimado. Tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram o seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade e ei-la queimada, e as suas mulheres, os seus filhos e as suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram até não terem mais forças para chorar. E também as suas duas mulheres, as duas mulheres de Davi, foram levadas cativas, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o Carmelita. E Davi muito se angustiou, pois o povo falava até em apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa dos seus filhos e de suas filhas. Porém, Davi se animou no Senhor. E disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Ameleque: traz-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe a Davi. Então Davi consultou o Senhor, dizendo: perseguirei eu o bando, alcançá-lo-ei? Respondeu o Senhor: persegue-o, porque de fato alcançarás e tudo libertarás. E agora pulando para o versículo 16: e descendo o guiou, e eis que estavam espalhados sobre toda a região, comendo, bebendo e fazendo festa, por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. E Davi os feriu, desde o crepúsculo vespertino até a tarde, o dia seguinte, e nenhum deles escapou, senão somente 400 moços que montavam a cavalo, que montavam a camelos e fugiram. Assim Davi salvou tudo quanto haviam tomado os amalequitas, e também salvou as suas duas mulheres. E não lhes faltou coisa alguma, nem pequena, nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem o despojo, nada do que lhes haviam tomado. Tudo Davi tornou a trazer. Deus seja louvado e que Deus abençoe os nossos corações através da leitura da sua palavra, né? Muito bem, queridos, vamos primeiramente fazer uma contextualização dessa história. Vocês sabem que eu gosto muito de história e geografia bíblica, não é? E então vamos entender algumas questões aqui. Primeiro, de onde que vem esse povo todo que nós lemos aqui, não é? Veja você, vamos recapitulando lá. Abraão foi casado com Sara. Depois, posteriormente, Sara deu para Abraão Agar. Lembra disso? Sara teve Isaac, Agar teve, do Isaac saiu Esaú e Jacó. Vocês conhecem bem a história. De Agar, não é? Do seu filho Ismael, foram então os descendentes ismaelitas. Quem são os ismaelitas até hoje? Quem lembra? Quem? Os muçulmanos, exatamente, os árabes, né? Os árabes. Os ismaelitas vêm daqui então, de filhos da Agar com Abraão e Ismael, deu origem aos ismaelitas. Depois que aí Agar foi demitida, né? Foi embora, Sara faleceu, Abraão tomou uma outra esposa chamada Quetura. De Quetura apareceram os midianitas. Lembra os midianitas lá do Sansão? Lembra daquela história? Pois é, então é descendente de Quetura, que foi um grande problema na vida de todo o povo de Israel. De Esaú, então, agora, né, dessa linhagem, de Esaú, saíram então os edomitas e os amalequitas. E do Jacó
então saíram os israelitas, ou os judeus que nós conhecemos hoje, tá certo? A história de hoje fala de uma guerra que os amalequitas fizeram contra aquela cidade chamada Ziklag. Então está aí para você ter uma ideia do cenário de como foi a coisa. Nós estamos falando aqui nós temos Israel e as suas 12 tribos, da forma como foi dividido lá por Josué, tá certo? Depois que Josué entrou na terra, tomou Canaã, dividiu em 12 tribos e tal, beleza, está aqui. A história de hoje acontece nessa região aqui, bem no sul, né, de todo o Israel, mas é bem no sul aqui a história de hoje. Muito bem. Vocês se lembram do primeiro rei de Israel? Muito tempo depois de Josué, depois do juiz e tudo, o primeiro rei de Israel, quem foi? Saul, muito bem. E Saul é a história que está nesse tempo de Saul, então. Só que Saul começou bem, mas depois pisou na bola. Lembra? Não era a ideia de Deus realmente que Saul reinasse. Deus iria futuramente tirar o trono de Saul. Então, neste ínterim, Samuel ainda era vivo. Samuel foi e ungiu quem? Davi como rei. E ficou vários anos, o Davi ficou ungido rei, mas não assumiu o trono, porque Saul não havia falecido ainda. Só que Saul ficou sabendo que Davi foi ungido rei, e ele ficou pau da vida. E o que ele fez? Ele perseguia sempre Davi, querendo matar Davi. E Davi sempre fugindo, não é? E se você ler os capítulos anteriores, tem histórias bem curiosas, bem interessantes, né, de como que tudo isso aconteceu. Davi teve no mínimo duas grandes oportunidades de matar o Saul, mas ele não estendeu a mão contra o ungido do Senhor, poupou-lhe a vida, porque ele tinha certeza que Deus o mataria futuramente, ele morreria de velho, de alguma doença, enfim, ou algum inimigo em guerra mataria Saul, e seria o tempo então dele realmente se apossar do trono e tudo mais, e ser então agora coroado o rei de Israel, né? Então, dando tempo ao tempo realmente ali. Nessa fase das perseguições de Saul contra Davi, é que Davi escreveu a maioria dos seus salmos, não é isso? Quando ele fala dos inimigos e tal coisa, em grande parte disso eram aqueles soldados israelitas que estavam perseguindo Davi. Só que, meus irmãos, agora acontece uma história não tão bonita da vida de Davi. Davi sempre perseguindo, sempre fugindo de Saul, Saul jurando morte para ele a todo momento. Ele não tinha paz nem para dormir, em todo momento ele estava sendo vigiado, em todo momento ele estava sendo poderia acontecer um quinta coluna ali, um traidor, alguma coisa que poderia chegar e matá-lo, ele dormindo. Então ele vivia naquela tensão toda. E então, quando foi aquilo, 2 capítulos antes, você pode ler aqui que ele escapou e ele fugiu para o sul, exatamente para essa região bem no sul aqui, aonde naquela época havia aqui muitos filisteus. Ele foge para o sul e ele então conversa com Laquis, o rei ali daquele sul, do sul de uma daquelas cidades principais ali da Filisteia. E ele faz um pacto com esse rei, e então ele pede para o rei dos filisteus para que ele pudesse então morar numa das cidades e instalar então agora o seu povo. Nessa ocasião, muita gente estava seguindo Davi. Conta a palavra de Deus que ele tinha aproximadamente 600 homens seguindo Davi naquela época. E esses homens, cada um com as suas esposas, os seus filhos. Então você imagina, passa de 2.000, 2.500, 3.000 pessoas seguindo o rei Davi. Pensa nisso. E com isso, gado e ovelhas e bois e camelos e tudo mais, né? E armamento e carroças e toda essa coisa. Então é muita gente, né? E Davi então foge lá para o sul. Foge para o sul para onde? Para os filisteus, um povo totalmente pagão, um povo que foi assim
uma pedra no sapato durante muitos anos para o povo de Israel. E é interessante aqui essa parte da história que conta que Davi, muitas vezes, ele ia e ele saqueava cidades ao redor ali, não dos filisteus, mas de outras etnias naquela época. Ele ia e saqueava aquelas cidades, matava muita gente ali, saqueava, e com isso ele conseguia sustento para ele, para aquele bando todo que estava com ele. É uma história meio esquisita. Como é que um homem, um rei, segundo o coração de Deus, pode viver durante todo esse tempo? A Bíblia fala que foi aproximadamente 1 ano e 4 meses, vivendo como um cangaceiro. Percebe? Você já leu, já estudou as histórias dos cangaços, né, no Nordeste do Brasil, tá certo? Então, eram bandidos que sacavam fazendas e aquela coisa toda, não é? E Davi vivia, então, mais ou menos como um cangaceiro naquela época. Vamos entender direito essa questão. Davi não era um bandido, mas muita gente entendia nessa época que Davi era um bandido, era um cangaceiro. Apesar de não ser assim muito claro na palavra de Deus essa questão, essa parte da vida de Davi está meio cinzenta aqui, mas Deus antecipadamente já estava executando o seu juízo sobre aquelas etnias que moravam aqui no sul, sobre aquelas tribos daquele povo que morava aqui no sul e que eram extremamente idólatras, eram extremamente prostitutos e prostitutas, homossexuais, eram gente assim de uma estilo terrível, era gente que sacrificava os seus filhos em sacrifício humano para aqueles deuses daquela época. Então Deus de alguma forma usa o Davi para executar o seu juízo sobre aquelas nações, sobre aquelas etnias, sobre aquelas tribos que viviam ali no sul, não é? Mas o fato, meus irmãos, é que é meio cinzento, é meio dúbia, é meio complicada essa fase da história do rei Davi, ou do futuro rei Davi. E eu digo principalmente, meus amados irmãos, porque ele estava em aperto o tempo todo, e ele foi buscar socorro aonde? Junto aos filisteus, junto aos inimigos do povo de Deus. E ele se ajunta com esses filisteus. Você me entende então? Então vai aqui, meus amados irmãos, a primeira lâmpada amarela, né? O primeiro farol amarelo aí de atenção, a primeira lâmpada de, né? O primeiro sinal de warning aí, ó, toma cuidado. No momento que as nossas famílias estão em aperto, no momento que as nossas famílias estão com problema, toma cuidado para onde é que nós vamos buscar refúgio. A palavra do Senhor diz que o nosso refúgio vem do Senhor, que fez os céus e a terra, e não com os filisteus, que você mesmo conhece a história do gigante Golias, que o Davi matou e aquela coisa toda. Eram inimigos de Deus, eram inimigos do povo de Deus, percebe? Eram gente idólatra. Então fica muito fácil a gente se corromper ou ser contaminado de alguma forma, em maior ou menor grau, no momento que a gente se associa com situações ou pessoas que não estão exatamente de acordo com a vontade de Deus. Você me entende isso? Deus, nós sabemos que Deus tinha um plano grande, muito grande para Davi, a gente sabe disso. E o próprio Davi, nos seus salmos, quantas e quantas vezes ele cantou essa questão da proteção divina a despeito, apesar das piores circunstâncias, sim ou não? Percebe? Por que então fugir para os filisteus? Você me entende? Isso custou caro para o Davi, conforme esse texto que nós vimos aqui. Custou muito caro. Muito bem. Então, como primeira lâmpada amarela, o primeiro farol de atenção aí é: tome cuidado aonde que
que nós vamos buscar solução, refúgio, solução para os problemas das nossas famílias. Sim? Ok. Muito bem. Vivendo ali, junto dos filisteus, de repente os filisteus convocam os seus exércitos, convocam várias cidades, vários príncipes, vários exércitos de várias cidades de filisteus e juntam todo esse povo e querem então fazer uma guerra contra o povo de Israel. E chamam agora o Davi para ajudar. Você já imaginou que saia justa? O próprio Davi sendo convocado agora para guerrear contra o seu próprio povo, contra o seu próprio rei, o rei Saul. Você já imaginou isso? Pensa. E a palavra de Deus diz então que o Davi vai e atende a essa solicitação. Você já imaginou? Você está buscando socorro e de repente, aonde você busca socorro, você é envolvido numa trama, é envolvido numa situação que agora meio que você não tem como dizer não. Percebe? Como que Davi iria guerrear contra o próprio povo de Israel? Contra o seu próprio povo? Em favor dos inimigos do povo de Deus? Você já imaginou? Percebem, meus amados irmãos, então a nossa grande responsabilidade de fazermos boas escolhas para as nossas famílias. Mas Deus foi tão maravilhoso que Deus impediu Davi de guerrear contra o seu povo. Davi até juntou esses 600 soldados, até marchou. A Bíblia diz que ele ficou fora da cidade dele durante 3 dias. Marchou então, junto com os filisteus, contra Israel. Mas de repente, outros príncipes ali pensaram bem e falaram assim: não, a gente não vai confiar em Davi não. O Davi é israelita, Davi é um deles. Fica muito fácil o Davi, de repente, no calor da batalha, se voltar contra nós, os filisteus. E os príncipes então conversaram e despediram Davi. E nós lemos aqui na palavra de Deus que Davi ficou bem chateado com isso. Você já imaginou, queridos? É por isso que eu disse para os irmãos que é uma fase cinzenta da história de Davi aqui. Ele fica chateado pelo fato de ele ter que retornar, ter que voltar e não guerrear contra o próprio povo de Israel. Percebeu? Agora, se você pensar do outro lado, você vai dizer assim: mas tinha toda a razão do Davi ir guerrear contra Israel, porque não era Israel que estava guerreando, sendo perseguido ele, não era o próprio Saul que era o maior inimigo dele. Apesar de Davi não ter feito nada contra o rei Saul, mas o rei Saul declarou inimizade perpétua contra Davi. Lembra disso? Então, queridos, veja, talvez você pudesse até tentar defender o Davi nesse sentido. Ah, mas ele ia se vingar do homem que era o pior inimigo dele, não é? Mas como guerrear contra o povo de Deus? Como? Não tem como. Queridos, essa é a segunda coisa que nós podemos aprender. Por piores que sejam os inimigos que possam se levantar contra nós, o Israel de Deus, Deus sempre está no controle. Por piores que sejam as coisas, situações, Deus sempre está no controle. E nós não somos o Israel de Deus. E o que é que significa a palavra Israel em hebraico? Aquele que luta junto com Deus e é vitorioso e prevalece. Percebe? Nós somos hoje o Israel de Deus. É esse povo que luta junto com Deus, não contra Deus, mas junto com Deus, e Deus lhes dá a vitória. Louvado seja o nome do nosso Deus. Queridos, muito bem, então vamos aqui voltar para o nosso mapa, né? Então lembra, só recapitulando, nós estamos falando de uma história que acontece nessa região aqui do sul de Israel. Pois é, esse aqui é o mapa de Israel no tempo de Saul e no tempo de Davi. Era como era Israel naquela época.
Na história aqui nós vemos então o seguinte: quando Davi volta, ele morava numa cidade chamada Ziclag. Essa cidade Ziclag fica aqui um pouquinho para cima de Beerseba. Nesse mapa não está escrito Ziclag, mas fica exatamente aqui, a 30 e poucos quilômetros acima de Beerseba. Né? Quando o Davi volta então, volta para a cidade de Ziclag, aonde ele estava vivendo com suas famílias, né? Todo aquele bando lá mesmo com suas famílias e tudo, é uma cidade filisteia. Quando ele chega, conta a história aqui dos amalequitas haviam dado com ímpeto contra Ziclag e tinham destruído, queimado totalmente Ziclag e tinham saqueado totalmente a cidade e tinham levado as famílias como cativos, como presos. E agora Davi chega, quando chega em casa, está tudo destruído, tudo queimado, tudo acabado. E cadê as famílias? Cadê os filhos? Tinham sido levados cativos. Amalequitas, o povo que morava desse lado de cá. Então eles haviam subido para cá, atacaram a Ziclag e voltavam. Estavam a caminho de volta. Queridos, em 3 dias que o Davi e os seus homens deixaram a cidade, foi suficiente para que a cidade fosse atacada, fosse destruída e as suas famílias fossem roubadas, fossem levados cativos. Muito bem. Vamos passando para frente. Queridos, o primeiro ponto que eu queria pensar com os irmãos hoje à noite: as nossas famílias são levadas enquanto estamos fora. Fora do que? No nosso caso hoje, dos propósitos divinos para esta nossa família. Hoje nós não temos uma guerra dessa. Esperamos que não tenhamos. Mas as nossas famílias, meus irmãos, estão constantemente sendo atacadas. E por que não dizer, em maior ou menor grau, muitas vezes saqueadas pelo inimigo comum das nossas almas. Queridos, muitas e muitas vezes a nossa família é atacada enquanto nós estamos fora, porque muitas e muitas vezes nós estamos fora da vontade de Deus para as nossas famílias. E quando nós estamos fora da vontade de Deus para as nossas famílias, é onde o diabo acha uma brecha, e é onde o diabo então coloca a sua cunha, e aí o diabo então abre as brechas mais ainda. Muitas e muitas vezes nós estamos desfocados de Deus, do plano de Deus, desfocados da centralidade de Deus, muitas e muitas vezes, nos ocupando, meus amados irmãos, muitas e muitas vezes com outras coisas que não são tão importantes quanto a nossa família. Pensa quando nós temos filhos pequenos, ou filhos juniores, ou filhos adolescentes, e até, por que não, filhos ainda, jovens, mas ainda que moram conosco. Quantas e quantas vezes, meus irmãos, nós não damos o verdadeiro o verdadeiro tempo de qualidade com as nossas crianças, com os nossos filhos? Eu tomo muito cuidado quando eu digo isso, meus irmãos, porque hoje a situação financeira, a situação econômica, a situação social que nós estamos vivendo é muito complicada. E não é só aqui em Hortolândia, não é só aqui na nossa região, não é só aqui no nosso estado, não é só aqui no Brasil, mas no mundo todo. A situação está muito complicada. Hoje, praticamente todas as famílias, e eu vou colocar entre aspas agora, praticamente todas as famílias, o homem e a mulher, o marido e a esposa, precisam trabalhar para fora para poder sustentar a família. Está muito complicado isso. E então eu, assim, com muita reserva, com muito cuidado, com muito carinho, com muito amor no coração, eu toco nesse assunto com muito cuidado e com todos os dedos aí. Porque a situação verdadeira, financeira, econômica, social da sua família, quem realmente sabe mesmo de verdade é você e o teu Deus. Mas, meus irmãos, de novo, com muito zelo, com muito cuidado, eu digo para você,
Você, família que tem crianças, especialmente crianças pequenas, olha, faça todo o possível para que a esposa não precise trabalhar fora, pelo menos em tempo integral. Tá? De novo, irmão, isso aqui muito cuidado com tudo isso, porque eu não conheço a situação financeira de cada um, os problemas que envolvem cada família, entendeu? Então eu sei que para tudo tem as suas exceções, lógico, claro, sem dúvida nenhuma, e eu entendo que tem muitas situações que obrigam realmente o marido e a mulher a trabalhar para fora, entendo perfeitamente isso. Por isso que eu digo, meus irmãos, na medida do possível. E a medida do possível, meus irmãos, qual é essa medida? Eu entendo que, em grande parte, é a medida da fé. É a medida da fé. Está certo que a situação de 38 anos atrás é uma situação muito diferente da situação de hoje. Mas quando nós nos casamos, estamos 40 anos casados já, e quando nasceu o nosso filho, depois de 2 anos de casado, ou seja, 38 anos atrás, a Ruth trabalhava, mas ela optou, e eu então abracei isso com os olhos da fé. Ela optou por parar de trabalhar. Nossa situação era boa? Não era boa. Foi difícil? Foi muito difícil no ano passado. Eu ganhava muito pouco. Eu trabalhava aqui em Hortolândia, na Braseiros, aqui, do Grupo Rockwell. Eu era mecânico de manutenção, eletricista de manutenção. Foi muito difícil, o começo foi, estávamos construindo nossa vida. Mas nós optamos pela Ruth não trabalhar fora e dar então um tempo de qualidade na educação, no crescimento do nosso filho Rafael. Né? Irmãos, eu não me arrependo disso. Quando, mesmo naquela época, a maioria dos nossos amigos, a maioria dos nossos irmãos de igreja, ambos trabalhavam fora, tinha uma vida financeira um pouco melhor do que a nossa, porque ajuda, lógico, o salário da esposa ajuda muito, mas nós optamos por isso, e nós passamos isso para o nosso filho, e o nosso filho, meus irmãos, quando nasceu o Pietro, o nosso netinho, o nosso primeiro neto, a Roberta trabalhava fora, ganhava razoavelmente bem, ela é formada, farmacêutica e tudo mais, mas ela também optou por não trabalhar mais fora e cuidar do nosso neto Pietro em casa. Depois veio a Giovana, e a Roberta continua trabalhando só em casa, não é? Cuidando da família e tudo mais. Rafael, então, nosso filho, precisa suar a camisa para poder dar conta de tudo. Não é fácil, mas Deus é fiel e Deus tem sustentado. Nosso filho perdeu o emprego aí um tempo atrás e milagrosamente, no meio dessa pandemia toda, no meio dessa desemprego medonho, Deus promoveu rapidinho outro emprego para ele. Não é tão bom, mas está bom, está empregado, graças a Deus, está trabalhando, está conseguindo sustentar a família, pagar as coisas que precisam ser pagas. Percebe? Então, meus irmãos, de novo, na medida do possível. Tudo bem? Não é uma crítica, absolutamente nenhuma crítica para o casal que os dois trabalham fora. Não é crítica, não. Se você tem ou talvez trabalhar part-time aí, tempo parcial, seria legal, uma boa, enquanto você está na escola, a mulher está trabalhando. Enfim, existem vários arranjos aí que você pode fazer, não é? Mas na medida do possível, dedique mais tempo à sua família. E eu digo o porquê. Porque muitas e muitas vezes, queridos, eu tenho visto que a mãe, especialmente a mãe, o pai também, mas a mãe, que é mais sentimental e tudo, para compensar a ausência dela com os filhos, sempre procura então comprar uma coisinha para trazer para as crianças, compra uma bala, compra um doce, compra uma coisa, compra um presentinho, compra uma coisa, sabe? Para tentar comprar de alguma forma, né? Eu sei que isso não é uma coisa que você eu quero comprar a amizade do meu filho. Eu sei que você não pensa isso, mas isso é inconsciente, não é? Então a gente tenta, de alguma forma, vencer, suplantar, né, a falta da mãe dentro de casa e tudo mais. E sabe o que acontece? A gente acostuma mal as nossas crianças, porque a amizade não se compra, amor não se compra. Você me entende? Então, meus queridos, olha, é com muito zelo que eu falo isso, não quero ofender ninguém, absolutamente não, mas é um desafio talvez, né? Se você tem a possibilidade, ore ao Senhor,
converse com o Senhor e veja, então, se você tem essa possibilidade de poder dar mais tempo e tempo de qualidade para o seu filho e para a sua filha. Né? E você, eu sei que você não deseja que o seu filho seja educado por uma outra pessoa. Né? Tem também a questão dos avós cuidarem. Ok? Né? É uma medida paliativa, interessante talvez, mas, de novo, irmãos, não é o ideal. O vovô e a vovó agora têm a função de serem avós e avós, e não mãe e pai substituir. Você entende? Avô e avó, eu digo, não sabem criar neto, não sabem. Não sabem. Avô e avó, é muito fácil a gente estragar o neto, é muito fácil. Não é? A gente está de coração muito mais mole, não é? A gente é muito mais emotivo, a gente não quer ver o netinho chorando e tal, e aquela coisa toda. E, irmãos, não é a função do avô e da avó. A função do avô e da avó é contar história, é passear, é pegar no colo, é brincar, aquela coisa toda. Não é de educar, sabe, de corrigir, de coisa. Então, eu sei que eu não faria bem a função de educar os meus netos, eu sei disso, né? Então deixa lá com o pai e a mãe dele, né? Tanto que eu tomo muito cuidado quando eles vêm, eles moram em São Paulo, quando eles vêm em nossa casa, tomo muito cuidado nesse sentido. Às vezes o Pietro ou a Giovana pede uma coisa pra gente, eu digo, tá, pede pro seu pai primeiro, pede pra sua mãe primeiro. Ô vô, tem sorvete, tem bala, tem essas coisas que criança gosta, né? Tem. A gente nunca deve mentir para a criança. Tem, mas pede para o papai primeiro se pode. Pede para a mamãe primeiro se pode. Você me entendeu? Eu, de forma nenhuma, quero atrapalhar a educação que o pai e a mãe estão dando para as crianças. Perguntou? Ô vô, queria passear não sei o quê, queria ir lá no parquinho. Você vai comigo? Vou, mas você tem que pedir para o seu pai primeiro. Se o seu pai deixar, sua mãe deixar, eu vou. Você entendeu? Nunca desautorizar o pai e a mãe, essa coisa toda. Isso é muito importante para a gente ter paz dentro da nossa família. Amém? Amém? Muito bem. Vamos lá então. Quando não damos atenção devida aos nossos familiares, as nossas famílias são levadas. Não é somente quando estamos fora fisicamente. Muitas vezes nós estamos na família, mas assim na família, os filhos são levados. Sabe por quê? Celular, zap, a gente fica tão ocupado com essas coisas, não é? Você já viu essas piadinhas de WhatsApp mesmo, né? Que a criança pediu para o papai do céu que ele queria ser o quê? Um celular. Não é isso? Você já viu essas piadinhas aí no WhatsApp, não é? E é verdade que a gente dá muito mais atenção no celular do que no filho. E aí? As nossas famílias são levadas. A família de Davi e os seus homens foram levados de Ziclague quando eles estavam fora, geograficamente fora, cuidando de um outro assunto fora. Mas muitas vezes nossas famílias são levadas debaixo do nosso nariz e a gente não presta atenção. Futebol, muitas vezes os pais, né, são muito vidrados no futebol, e aí larga o filho, larga a filha, larga para lá e vai jogar, vai pescar, não é isso? Gasta muito mais tempo com os amigos do que com a própria família. Séries de televisão, novelas ou até ativismo. Eu costumo dizer que as empresas, esse mundo corporativo que nós vivemos, queridos, é terrível. Eu fico imaginando hoje, no meu emprego, no meu trabalho que eu tenho hoje, se eu tivesse filhos pequenos, eu teria uma luta muito grande. Porque eu fico trabalhando até 7, 8, 9 horas da noite, chego em casa tarde, não tem como, preciso dar conta do meu trabalho. E se eu tenho criança pequena em casa, como é que faz? Está muito difícil. O mundo corporativo, literalmente, né? Chupa o sangue na jugular aqui. Literalmente. As empresas cada vez mais. Tem um monte de milhões de gente desempregado e quem está empregado tem que fazer o serviço de 2, 3, 4, 5. Não é verdade? E por mais automação que existe nos sistemas dentro das empresas, ainda você nunca dá conta. É cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais.
Hoje é fácil você ver nas empresas metalúrgicas, por exemplo, um funcionário tomando conta de 3 ou 4 máquinas. Que as máquinas trabalham, essas máquinas CNC, trabalham sozinhas, você só precisa apertar alguma coisa lá e a máquina faz toda a operação sozinha, não é assim? Então, um operador para 3 máquinas, para 4 máquinas, aquela célula de manufatura, e o operador fica no meio, né? E ele não tem tempo nem de ir no banheiro. Linha de montagem, então, uma escravidão, não é verdade? E aí você fica tudo envolvido com essas coisas. Quando você chega em casa, você está tão cansado que você não tem tempo para os seus filhos. E aí as nossas famílias são levadas, porque o inimigo não cansa, o inimigo não cochila, o inimigo não dorme. O inimigo está ligadão aí 24 horas por dia, direto e reto. Muito bem. Número 2. Tempo de cativeiro é tempo de buscar Deus com lágrimas. Versículo 3 e versículo 4 do capítulo 30 diz o seguinte: Davi e seus homens vieram à cidade e ele a queimava, e as suas mulheres, os seus filhos e as suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram até não terem mais forças para chorar. Queridos, a família foi levada, aconteceu algum problema, tem um filho aí que está se desviando, tem algum problema entrando no seu casamento, no seu relacionamento matrimonial, é alguma coisa que está atrapalhando a tua família, já liga a atenção, sinal de alerta. Tem problema, tem boi na linha. E aí, o que a gente faz? Chora, joelho no chão, queridos. Amém. Aqui está dizendo que Davi e os seus homens choraram até não poderem mais chorar, não ter mais força para chorar. Queridos, quanto tempo nós temos gastado ajoelhados no pé da nossa cama, orando pela nossa esposa, orando pelo nosso marido, orando pelos nossos filhos, orando pelos filhos que não nasceram ainda. Nós tínhamos o costume, antes da Ruth ficar grávida, nós já orávamos pelos nossos filhos. A gente pensava ter 2 filhos, Deus não permitiu, foi um filho só. Mas antes mesmo dela se engravidar, nós já orávamos por essa criança que iria nascer. Queridos, ore pelos seus filhos, ore pelos seus netos. Ore, se os seus filhos são jovens hoje, não casaram ainda, já começa a orar já pelo casamento deles e pelos seus netos que virão no futuro. Nós não podemos nos despertar, sabe, nos desviar a atenção, desfocar a atenção absolutamente para nada. Quando foi, meus irmãos, a última vez que nós rasgamos o nosso coração na presença de Deus pela nossa família? Quando foi? Muitas vezes, queridos, nós nos omitimos dessa responsabilidade intercessora. E aqui vai um puxão de orelha bem caprichado nos homens. Você, homem, estou dizendo primeiro para mim, nós homens somos o sacerdote de Deus no nosso lar. E qual é a função de um sacerdote? Você sabe? É aquele que se coloca entre os céus e a terra, entre Deus e a sua família. Nós temos essa responsabilidade. Deus nos deu essa responsabilidade. Nós somos o sacerdote do lar. Nós somos os responsáveis espirituais pela nossa família, meus irmãos. E Deus vai te cobrar de nós, dos homens, essa responsabilidade. Essa responsabilidade de tomar esse fardo da família não é a responsabilidade da esposa, mas a responsabilidade, se o seu filho no futuro se desviar ou não dos caminhos do Senhor, Deus vai cobrar isso de você, se você não fez a coisa certa. Pensa nisso. Eu sei também que tem famílias que estão quebradas, eu sei, divórcio, né? Muitas mães têm que agora fazer o papel de pai e de mãe. É a situação, infelizmente, o pecado entrou no mundo e destruiu as famílias, a gente sabe disso, né? Ou você já foi divorciado no passado, depois você se converteu, ou você se converteu, seu marido não, e depois ele arrumou um amante e deixou você. Enfim, são situações terríveis que acontecem. E aí a mulher precisa fazer essa função de homem, né, de pai e de mãe dentro da família. Infelizmente é uma realidade. Mas, meus irmãos, nós não podemos nos furtar
da nossa responsabilidade. Nós temos a responsabilidade de Deus, de sermos estes sacerdotes entre Deus e a nossa família, entre Deus e a nossa esposa, entre Deus e o nosso filho. Nós temos essa responsabilidade sacerdotal. Queridos, as nossas famílias estão sempre à mercê do inimigo quando nós nos omitimos das nossas responsabilidades. E então é momento de chorar, de derramar lágrimas na presença do nosso Deus Todo-Poderoso. Número 3, é tempo de recobrar os ânimos. Eu gosto muito dessa preposiçãozinha que aparece nesse texto aqui, queridos. Vamos voltar para a palavra de Deus. Olha só, a situação foi tão grave que no versículo 6 diz que Davi se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, e cada um por causa dos seus filhos, das suas filhas. Olha que situação. E aí vai só um parênteses, não está no sermão, mas é um parênteses que me ocorreu agora, a questão da liderança. Se a coisa vai bem, então a igreja, por exemplo, uma empresa, uma associação, qualquer organização, a família, se a coisa vai bem, todo mundo divide os louros. Mas se a coisa vai mal, quem é o culpado? É o chefe, é o líder. Não é assim? Se a empresa dá lucro, todo mundo trabalhou, todo mundo cooperou para poder dar lucro. Se a empresa está dando prejuízo, é o chefe, é o administrador, é o dono da empresa que não está sabendo direito do seu negócio. Se a igreja vai bem, glória a Deus, aleluia, também está todo mundo trabalhando, olha que bênção. Se a igreja vai mal, o pastor que é o culpado. Não é assim? Mas é assim. Exemplo, uma orquestra. Quando a orquestra faz uma apresentação maravilhosa e de grande sucesso, e a plateia então fica em pé aplaudindo, o que é que o maestro faz numa situação dessa? Ele agradece e pede, ele sai um pouco de lado e pede para a orquestra se levantar e receber os aplausos. Mas se a orquestra faz uma má execução, não é bem sucedida, e começam a vir então as vaias, o maestro, ele se posiciona na frente da orquestra e recebe todas as vaias. Ele não transfere isso para a orquestra. Isso é calor. Entendeu? Porque o chefe é o responsável. Percebeu o que acontece na nossa família? Quando a nossa família vai bem, está tudo bem, ok, está ótimo, maravilha. Mas se a nossa família não vai bem, se tem problemas, queridos, nós que somos os líderes da nossa família, temos que nos levantar e arcar com as consequências e chorar mesmo até não ter forças. Mas agora voltando na nossa mensagem aqui, olha que coisa linda que acontece aqui no versículo 6, quase na última linha aqui. A situação estava terrível, o povo queria apedrejar, mas aqui na minha tradução aparece uma palavra aqui, porém Davi se reanimou no Senhor, o seu Deus. Como eu gosto dessa conjunção, essa conjunção aqui subordinativa adversativa. Como é lindo isso aqui, meus irmãos. A situação está terrível, está lá embaixo, está na lama, está com problema. Porém, esse porém é um divisor de águas. Queridos, a gente nossa família foi levada? Foi. Nos deslizamos, tivemos algum relaxo, alguma coisa? Sim. O cativeiro é tempo de buscar Deus com lágrimas? Sim. Mas é tempo de recobrar os ânimos, porque Deus tem ainda o melhor. Por pior que seja a situação, Deus ainda tem o melhor. Nós acabamos de ouvir o testemunho aqui do nosso irmão, como é que ele chama? Rodrigo. A situação era terrível, mas Deus foi lá e buscou o Rodrigo. Glórias a Deus por isso. Existia um grande porém na vida do Rodrigo. Tudo estava lá embaixo, na lama, no problema. Porém, Deus o
buscou Ele. Louvado seja Deus. Louvamos a Deus, irmãos, porque existem poréns, existem mas nas nossas vidas. Essa palavrinha faz toda a diferença na vida do cristão. Porém, Davi se reanimou em quem? No seu Deus. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente no momento da angústia. Que coisa linda, queridos, que bênção, que bom poder confiar no nosso Deus, que bom poder saber que mesmo a gente pisando na bola com a nossa família, com as nossas obrigações, mas nós podemos chorar na presença de Deus e Deus vai colocar um porém bem brilhante na nossa vida. E nós vamos então poder se reanimar novamente no nosso Deus. Queridos, não se dê por vencido. Essa palavra porém aqui é pedagógica, é instrutiva. Vamos nos lembrar, queridos, que Deus tem um porém para nós ali na frente. O choro pode durar uma noite, ou pode durar a noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. De novo, mas o porém, o todavia, a alegria vem no Senhor. E agora, querido, já aconteceu, a vaca já foi para o brejo, já atorou até o chifre no brejo, porém, Deus quer desatolar essa vaca. Amém ou não? Deus quer desatolar. Aleluia. Né? Tem consequência quando nos omitimos? Claro que tem consequência. Não é? Claro que tem. A toda ação corresponde uma reação, óbvio, lógico. Pisamos na bola, vai cair. Pisou na casca de banana, vai escorregar, não tem jeito, é matemático isso, não é? Mas, porém, todavia, o nosso Deus está conosco. Agora, levanta a cabeça e bola para frente. Lembra de Abacuque, queridos? Abacuque capítulo 3, versículo 17, diz o seguinte: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que os campos não produzam mantimentos, ainda que a minha geladeira esteja vazia, não está escrito isso aqui, mas é mais ou menos isso, né? Ainda que as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, ainda que nos currais não haja gado, todavia, porém, entretanto, eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Sabe por quê? Porque o Senhor é Deus da minha fortaleza. Ele faz os meus pés como o da corça e me faz andar altaneiramente. Essa figura de linguagem aqui é tremenda. Como é que é o pé da corça? A corça é um bicho bem parecido que é com um viadinho assim, não é isso? O pé da corça é um casco, que é um casco de cabrito, sabe? Ela não é palmípede, não é que nem um macaco, tem aquela planta do pé grande assim, mas a corça só com os cascos, só com a ponta das unhas, ela anda lá naqueles penhascos, naquelas rochas, e você não vê a corça levando um tombaço lá de cima. Você já deve ter visto National Geographic, todas essas coisas aí mostrando essas cabras montesas, não é? Você vê como é que pode? Sobe, né? Parece um gato subindo naquele negócio todo ali. Como é que pode, gente? Você imagina você, né? Se tivesse só com a ponta das unhas do dedão assim, se equilibrando naquelas rochas lá. Como é que você fazia? Não tinha como. Mas aqui Deus está dizendo que Ele vai firmar os nossos pés como os pés da corça. Não vai levar escorregão, não vai rolar, não vai pisar em rocha, em pedra solta, mas Deus vai firmar os pés de uma forma maravilhosa. Deus tem todo o interesse de firmar os pés da nossa família, em nome de Jesus. Tende bom ânimo. Foi uma frase muito utilizada por Jesus. Você pode ler os 4 evangelhos várias vezes. Tenha bom ânimo, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Quarta coisa agora,
é tempo de conquistar o que foi tomado com a direção do Senhor. E agora vamos lá então para Samuel mesmo, capítulo 30, não é? De versículo 16 em diante. Diz aqui que quando ele vai, ele encontra o povo todo espalhado. Mas um pouquinho antes disso, tem uma coisa bem interessante aqui. Versículo 8. Então Davi consultou o Senhor dizendo, duas perguntas, olha só. Perseguirei eu o bando? Segunda pergunta, alcançá-lo-ei? Pensa, o Davi se reanimou no Senhor, é verdade. Ele buscou a escola sacerdotal, ele consultou o Senhor e ele fez essas duas perguntas. Senhor, eu devo perseguir o bando? Eu devo alcançar o bando? Mas você viu que a terceira pergunta ele não fez? Vou conseguir trazer minha família de volta? Ele não fez essa pergunta para Deus. Por quê? Por que você acha que Davi não fez essa terceira pergunta para Deus, queridos? Por que você acha? Vamos fazer uma análise aqui, né, sintática, morfológica aqui dessas duas perguntas aqui. Senhor, eu devo ou não perseguir o bando? Aí tem aquele organograma, né? Sim ou não? Não é isso? Sim, ok, beleza. Segunda pergunta, eu vou conseguir alcançar esse bando? Sim ou não? Deus disse sim. Agora, o resultado disso já estava certo. Porque só o fato dele estar sendo dirigido por Deus e Deus está respondendo sim e sim, a vitória já é certa. Percebeu? Meus irmãos, no momento que nós nos dirigimos no sentido certo, na direção certa, de acordo com a vontade de Deus, demorando ou não, mas a vitória virá. Uma vitória mais retumbante ou não tão retumbante, mas essa vitória virá, porque você está indo na direção e no sentido que Deus está encaminhando as nossas vidas. Pensa nisso. E o que é que Deus responde para ele? Persegue-o, porque de fato o alcançarás. Então as respostas às duas perguntas estão aqui. E Deus completa então com mais a terceira resposta. E tudo libertarás. Queridos, Deus tem todo o interesse que nós libertemos a nossa família das garras do Satanás. Deus tem todo o interesse que nós resgatemos a nossa família para trazer de volta no caminho do nosso Deus Todo-Poderoso. Queridos, muita gente, eu pergunto às vezes quando eu dou aconselhamento para casais que estão querendo se casar, para noivos, né? E eu pergunto assim, por que vocês querem se casar? Não raro, muitas vezes, respondem, para sermos felizes. Resposta errada. Desculpa. Resposta errada. Você não deve se casar para ser feliz. Você não deve ter uma família para ser feliz. Mas você deve querer casar e ter uma família para abençoar o teu cônjuge, para abençoar os teus filhos que virão por intermédio dessa união. Então, na verdade, a resposta correta deveria ser: casamos para compartilhar felicidades e não para sermos felizes. Devemos ser felizes para poder fazer a nossa família feliz. Queridos, a felicidade total virá com a bênção do nosso Deus. A felicidade verdadeira virá no momento que nós resgatarmos as nossas famílias, abençoando as nossas famílias, trazendo as nossas famílias de novo para o caminho do Senhor adequado e correto. Concluindo então nosso pensamento aqui desta noite, não desista da tua família. Não desista. Como uma ilustração final, você se lembra desse filme? É um filme antigo já. É um filme aí de 80 e alguma coisa, né? O Resgate do Soldado Ryan, né? É uma história bem interessante. Eu gostei muito desse filme quando eu assisti. E esse filme ele retrata então a história
de vários soldados com sobrenome Ryan, e então eram 4 irmãos. Eles foram enviados dos Estados Unidos lá para a França. Eles eram paraquedistas de elite. E naquela época não tinha ainda aqueles paraquedas que você dirige. Era aquele paraquedas redondinho, que se o vento levasse, eles caíam em um lugar que estava fora do controle deles. Tá? E esses 4 paraquedistas realmente caíram num lugar que não deveria. E eles foram enviados para lá para libertar a França já do poder nazista, que a Alemanha já estava invadindo a França e tomando toda aquela região ali, né? E então, agora, os Estados Unidos manda forças especiais para resgatar então pessoas, esses paraquedistas, esse grupo de paraquedistas. E acontece um monte de coisa, etc, etc. E aí o que aconteceu lá? Eles chegaram à conclusão de que dos 4, 3 irmãos já haviam morrido. Só tinha um, o filho caçula, né? Que ainda estava vivo e que estava perdido lá naquelas florestas, aquela coisa toda, né? Então, nesse ínterim, o capitão John Miller aí, né, que era do filme, esse capitão comanda uma equipe e vai lá para resgatar esse soldado, o Ryan. E quando chega lá, querem trazer o Ryan de volta. O Ryan fala assim: não, eu não posso sair, eu fui mandado para uma missão, para ficar protegendo essa ponte aqui, para que os nazistas não ataquem essa ponte, não cruzem essa ponte. Há uma discussão, uma coisa ali, tal, e aí logo mais os alemães chegam ali, e então o capitão Miller, guerreando ali contra os alemães, mas ele é mortalmente ferido. E ele então tira a pistola dele e começa a atirar contra o tanque de guerra. Quer dizer, o que uma pistola vai fazer contra o tanque de guerra? Sem jeito, né? E aí ele puxa o Ryan, aquele que ele resgatou, ele puxa o Ryan perto dele e ele cochicha no ouvido do Ryan: faça por merecer. Essa foi uma frase assim demais no final do filme, né? Faça por merecer. E aí ele morre. Ryan volta para os Estados Unidos, tal, etc, coisa. Agora aparece uma outra cena já no finalzinho do filme, né? Finalzinho do filme, aonde ele está com a esposa dele, está velhinho já, e aí a gente vai ver algumas coisas. Onde que acontece isso, né? Veja, aqui você tem a Grã-Bretanha, né? A Inglaterra aqui, a França aqui, você tem Londres aqui, você tem Paris aqui. Isso acontece naqueles dias do dia D, 1944, final já da Segunda Guerra Mundial, quando tem aquela força enorme dos Estados Unidos, canadense, vários países se juntam tudo e fazem aquele ataque nessa praia aqui, né? E então, trazendo mais perto, não é? Esse ponto aqui onde é o ataque do dia D aqui. Então a história se desenvolve nessa região aqui da França. Esse é o Canal da Mancha, né? Esse é o ponto mais estreito aqui. Só uma curiosidade só, né? O canal que 33 quilômetros aqui, onde o pessoal atravessa nadando aqui, né? 12 horas, 11 horas, acho que o recorde é 9 horas, 10 horas, uma coisa assim, né? E é exatamente aqui que tem aquele túnel subterrâneo, né? Submarino, onde tem aquele trem-bala que passa. Então, né, ele sai lá de Londres e ele depois termina em Paris, né? E aqui, então ele passa por baixo do mar, ele passa aquele trem-bala aí, aquele túnel, né? Pois é. Mas aí o que acontece? No final do filme, o soldado, então, já velho, né, ele aparece aqui, presta continência aqui para o seu capitão, e esse é o cemitério que tem lá na França, bem próximo dessa praia aqui de Omaha, né? Só para vocês terem uma ideia, nesse cemitério estão enterrados 9.000 soldados que morreram nesse dia, nessa batalha do dia D. 9.000 soldados. Pois é, e aí ele chama, né, o velho aqui chama a esposa dele, abraça a esposa e pergunta para a esposa se valeu a pena o resgate do soldado Ryan. E eu quero fazer um paralelo aqui, só a título como ilustração. Veja só, aquele capitão enfrentou tudo,
todas as intempéries, o filme todo vai se desenvolvendo para o resgate de um soldado, de um paraquedista de elite. Antes dele morrer um pouquinho, ele fala: faça por merecer. Queridos, no resgate das nossas famílias, o quanto nós estamos investindo, quanta energia nós estamos investindo, mesmo que for para morrermos pela nossa família, a nossa meta deve ser o resgate da nossa família, custe o que custar. E Jesus veio também, nesse paralelo, deu a sua vida para resgatar eu, você e as nossas famílias para Ele. E eu agora fazendo um paralelo, claro que isso não está na Bíblia, mas apenas fazendo um paralelo com a ilustração. Imagina se Jesus, no momento de morrer, agarrasse você pela tua gola e dissesse para você: faça por merecer. Eu sei que a salvação não é por merecimento, claro que não. Mas o que é que faremos depois de sermos salvos? Você entende? E ele abraça a esposa dele e ele pergunta para ela: eu fui um bom marido? Eu fui um bom pai? Valeu a pena o capitão morrer por mim? E ela disse assim: temos sido bons pais, temos sido bons maridos, temos sido boas mães, porque o nosso capitão, Jesus, já morreu na cruz por nós. Façamos por merecer. Que Deus possa nos abençoar em nome de Jesus. Muito obrigado, Deus, pela oportunidade. Deus possa nos abençoar em nome de Jesus. Palavra abençoada, né, queridos? Vamos sair daqui com muitas lições, né? Vamos, eu e meu esposo, em primeiro lugar, né? Pastor, nós gostaríamos de chamar a sua esposa, o Ministério da Família, e toda essa família que o senhor está olhando aqui, todos da Igreja Batista Esperança, gostaríamos de entregar uma lembrança para o pastor de agradecimento, viu? Pela palavra, por ter aceito o convite. E aqui a sua esposa, rosas para uma outra rosa. De todas as mulheres aqui da Esperança. Tá bom, nós que agradecemos. E eu... Sim, por favor, pastor. Porque está na nossa cultura isso. Isso. E gostaria de chamar a irmã Rejane, a nossa suporte, porque também nós temos um aniversariante hoje muito especial, né? Um homem de Deus que já está há um bom tempo na Igreja Batista Esperança, e nós gostaríamos que a irmã Rejane, representando o Ministério da Igreja, ao irmão Leone, que é muito especial para nós e para a Igreja Batista Esperança. Querido, irmã Rejane, por favor. Hoje é aniversário do irmão e nós gostaríamos também, após, cantar um parabéns para o irmão. Tá bom, irmão? Muito obrigado por vocês estarem lembrando do meu aniversário. É muito gostoso receber esse povo de Deus, essas palmas. Amém. Gravar no meu coração. Amém. O irmão, assim como todos, nós somos uma família, né? Como a irmã Raquel falou, uma família.
Então, o irmão faz parte da nossa família, assim como todos vocês. Então, é uma lembrança nossa, de todos nós, e do Senhor Jesus do irmão. Tá bom, querido? Deus abençoe. E nós gostaríamos, vamos cantar parabéns daqui a pouquinho. Vamos chamar o casal para encerrar, né, com louvor e após a oração do irmão Leone. Tá bom? Márcia e Bruno, por favor, em nome de Jesus, para louvar e após o irmão Leone com a oração final. Tá bom, Jesus? Aleluia. Glória a Deus. Boa noite, queridos. Que prazer poder estar aqui. Eu também com os irmãos aprender um pouco mais do nosso Senhor. Né? E vamos estar preparando coisa. Eu queria citar sobre o que foi pregado hoje. Um pouco da minha família passou exatamente por isso. Né? Meu casamento passou por uma situação muito difícil financeiramente falando. E até eu chegar no entendimento que foi pregado hoje, de que eu sou sacerdote, de que eu sou o provedor. A minha esposa sofreu um pouco, porque a cobrança sobre ela era muito grande, ela teve que trabalhar para me ajudar. E Deus me fez entender aquilo que me levantou como sacerdote da minha casa. E durante essa crise aí, eu com 2 empregos já pensei procurar o 3º emprego para tentar sustento o que a minha casa precisava. Mas aprove Deus no meio dessa busca. Deus me providenciou um emprego e supriu todos os meus salários. Então, quando nos posicionamos na direção do que Deus nos levantou, Deus traz a provisão. E hoje, na glória de Deus, com um emprego só, eu consegui sustentar a necessidade da minha casa e a minha esposa não tem, como foi pregado aqui, a obrigação de trabalhar. Porque ela faz, se ela quiser fazer mais para a glória de Deus, eu posso sustentar a minha casa. Então, essa é uma realidade que Deus nos levantou para isso. E que nós precisamos só nos posicionar. E Deus vai honrar cada um deles. Amém. Todos os dias eu estou em tuas mãos, desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei a bondade de Deus. É fiel em todo tempo. Todo tempo tu és tão
abençoe esse casal. Queridos, esse casal fazem parte, como a irmã Raquel, do louvor do Ministério da Família, do Bruno e a Márcia. É algo tremendo, né? É tremendo. Querido, é um dom que Deus deu para vocês. Deus continua usando vocês. Eu estava ali emocionada. Deus abençoe. É uma promoção de Deus na vida de vocês. Vocês são muito especiais na nossa vida. E irmão Leone, por favor. E vamos cantar parabéns para o irmão Leone, que é um outro homem grande de Deus. E a gente não tem palavras de A a Z para dizer o quanto o irmão tem representado na minha vida e na vida do meu esposo, sempre com uma palavra abençoada para nos dar. E o Senhor abençoe a sua vida grandemente. Vamos cantar parabéns, queridos. Poder se confraternizar conosco, tá bom? Graças e paz, irmãos. Quero convidar todos vocês a deixarem seus olhos, a agradecer a Deus por mais esse momento tão bom, tão precioso que Ele nos preparou para cada um de nós, e pedir licença para Ele, para nós encerrarmos essa programação que foi tão preciosa para todos nós. Amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor por essa noite maravilhosa que o Senhor nos concedeu a cada um de nós. Muito obrigado, meu Deus, por esta abençoada programação. Obrigado, meu Deus, por esse ministério de família e de casados também. Muito obrigado, meu Deus, pela palavra do Senhor que foi pregada para Deus, ministrada pelo pastor Silas. Abençoa ele, Pai. Abençoa seu ministério. Abençoa sua família. Também abençoa, Pai, o pastor Everaldo. Abençoa seu ministério. Abençoa sua família. Também, meu Deus, abençoe todas as famílias da nossa igreja, Batista da Esperança. Abençoando também todas as famílias que aqui estão hoje nessa noite. Obrigado, Pai, porque esse ministério nasceu no coração de Deus. E o Senhor escolheu o nosso irmão Marte e a nossa irmã Renata que assumisse esse precioso ministério. E nós estaremos orando por esse casal, para que esse ministério ele progrida cada vez mais para a glória de Deus. Muito obrigado, meu Deus, pelas as irmãs que louvaram o Senhor e bendizemos o seu grande nome. Obrigado pelos nossos irmãos que veio aqui trazer o testemunho que foi muito edificante para as nossas vidas. Senhor nosso Deus, agora na nossa minha oração, pedindo licença para o Senhor, nós estaremos dando encerramento nesta maravilhosa programação. Foi muito bom, muito maravilhoso, muito edificante. E nós já estamos pensando nessa próxima programação, na última semana de novembro, no nome de Jesus. Muito obrigado por cada irmão que aqui está presente, cada irmã, cada criança, cada adolescente,
que nós possamos, meu Deus, sair daqui desse maravilhoso lugar, com o nosso coração transbordante de alegria e cheio do Espírito Santo do Senhor. Amém. Obrigado, Pai, porque o Senhor é bom o tempo todo. Nos ajude, Pai, a segurar nas nossas mãos, para que nós não venhamos a cair de maneira nenhuma, mas que durante a nossa trajetória de vida, nós sempre estaremos te adorando, te glorificando e bendizendo o teu grande e precioso nome. E muito obrigado também, Senhor, porque o Senhor me deu essa graça de eu completar mais um ano de vida. Muito obrigado, Pai. Enquanto é um compromisso que eu faço diante do Senhor, enquanto eu estiver fôlego de vida, eu estarei à disposição do Senhor. Eu estarei, meu Deus, te adorando, te glorificando e bendizendo o teu grande nome. Muito obrigado, Pai. É oração de gratidão que eu faço aqui, juntamente com os meus irmãos, no nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Queridos, um momentinho só, nós já vamos servir o jantar. O Senhor preparou algo especial.